Bom dia, meus amores. Nós vamos dar prosseguimento agora ao conteúdo da matéria de história, tá? Nós paramos no módulo 3 da apostila, nas aulas presenciais, e a gente vai seguir agora a partir desse módulo 3. Até o módulo 3 nós aprendemos como o ser humano estuda história, quais são os documentos importantes que a gente usa para estudar história. Nós aprendemos como o ser humano desvendou, né, o passado dos seus ancestrais. Nós vimos os principais grupos de seres humanos que surgiram na Terra, os primeiros grandes grupos, os primeiros grandes reinos da Terra. Mas nós vimos eles de uma forma bem superficial, porque nós vamos começar a estudar agora como que surgiu o ser humano. Então, até agora a gente estudou como que a história entendeu o surgimento do ser humano. E agora nós vamos de fato estudar como surgiu esse ser humano, tá? Então, nós vamos começar aí o módulo 4 da apostila de história, tá? Então, abram aí a apostila de vocês, né? Aula de História do 6º ano, módulo 4, lá na página 178. Nós vamos começar a entender a origem, então, do ser humano e o processo de hominização. Como que o nosso ancestral, que ainda não tinha as características iguais à nossa, se desenvolveu para se tornar o Homo sapiens, tá? Mas para começar, a gente tem aí na apostila na página 178, aqui ó, na apostila de vocês, vai focar para vocês, duas imagens, e eu peço que vocês observem essas imagens aí na apostila de vocês. Essas imagens, elas mostram objetos. E aí, vocês acham que esse objeto é uma grande invenção? Aparentemente, se a gente olhar, são dois pedaços de rocha, né? Vocês vão dizer pedra. A prova vai falar dois pedaços de rocha. Mas são dois pedaços de pedra, de rocha, né? E eles foram encontrados na Tanzânia, que fica na África. Então, vamos ver onde fica a Tanzânia aqui na África. Olha, vocês têm aí o atlas de vocês. Vocês podem pegar o atlas e aí vocês vão ver que a Tanzânia... Deixa eu focar aqui. A Tanzânia fica aqui, ó, na África. Tá? Então, a gente já pode presumir que... Onde surgiu esse ser humano, professora? Na África, não foi? Muito bem. Porque as primeiras coisas que a gente encontra do ser humano Homo sapiens, né, são registros históricos, fósseis, que a gente encontra na África. Então, no lugar onde a gente encontra os fósseis mais antigos, que são ligados à origem do ser humano, que são ligados ao ser humano, é lá na África. Por isso que a gente deduz que o ser humano, Homo sapiens, surgiu primeiramente na África e a partir da África ele foi se espalhando pelos outros lugares do mundo, tá? Então, se a gente olhar, a gente pode pensar que esses dois objetos, eles não têm tanta importância. Hoje não tem tanta importância pra gente. Por quê? Porque hoje a gente tem faca, hoje a gente tem grandes tecnologias, grandes ferramentas, mas naquela época, para aqueles seres humanos, isso significou muita coisa. Significou que facilitava muito a vida deles. Eram as ferramentas que eles tinham naquele momento, né? Então a gente vai começar agora a observar como que surgiu esses seres humanos, né? Quando a gente fala da origem do ser humano, a gente tem dois tipos de origem do ser humano que a gente pode, que a gente tem no mundo, que a gente observa, né? A gente tem a origem científica, que é a origem que vem da ciência, e a gente tem a origem criacionista. Qual a diferença entre elas, professora? Bom,
A grande diferença entre elas é que a teoria científica é o que nós vamos estudar. Como o ser humano surgiu por meio da ciência, por meio da história, como que a história e a ciência explicam a evolução desse ser humano, que surgiu de um ancestral, que foi evoluindo, que foi mudando, né? E a teoria criacionista é a teoria da religião. Então a gente sabe que a religião ela também expressa pra gente como esse ser humano surgiu, né? A gente, independente da religião, a gente viu já os mitos, né? A gente viu o mito dos Bambaras, a gente viu como surgiu, a gente sabe como o ser humano surgiu pela ideologia cristã. Então, cada ciência, cada religião explica o surgimento do ser humano, mas nós vamos estudar aqui o surgimento do ser humano pela ciência, tá? Então, nós não vamos estudar o criacionismo, nós vamos estudar o surgimento a partir da ciência, tá? E aí, como é que esse ser humano surge a partir da ciência? O ser humano, ele não surge do nada, não aparece por mágica, né? Ele vem de um processo de evolução, que a gente chama de processo de hominização. Então, o que é esse processo de hominização? A palavra hominização, ela não vai dar a entender para mim que eu tô falando de tornar-se homem. Então, hominização. Então, esse processo de hominização é o processo onde o ser humano tornou-se, o ser humano que ainda não era ser humano, né? Onde o Homo erectus, que é o nosso ancestral, tornou-se humano, como a gente conhece hoje em dia. Esse humano, como a gente conhece hoje em dia, é com as características mais próximas, né? As características que nós temos hoje em dia. Então, a gente tem aqui o Homo erectus, que é o nosso ancestral. Vocês estão vendo que tem características diferentes, nós vamos ver essas características detalhadamente. E aqui o Homo sapiens, que é a nossa espécie de hoje em dia. Então vocês já devem ter estudado em ciências que toda espécie ela passa por uma evolução. E essa evolução ela vai de acordo, né, com o meio que ela vive, com as necessidades de cada espécie. E aí o ser humano também passou por essa evolução. Então, o que hoje é ser humano, o Homo sapiens, ele já foi o Homo erectus. Então, quais foram as principais coisas que transformaram esse Homo sapiens, esse Homo erectus em Homo sapiens? Bom, o Homo erectus, lá na página 179 da apostila de vocês, ou o Homo erecto, né? Ele já é um ancestral do ser humano, que ele já tem algumas características que vão ser mais semelhantes ao Homo sapiens, que é a nossa espécie. Antes do Homo erectus, né? O ancestral que vem antes do Homo erectus, por exemplo, ele não era um ancestral bípede. O que é ser bípede? Andar sobre duas pernas. Então, o que vinha antes, né, do Homo erectus, eles andavam igual um macaco. Já viram um macaco, como ele anda? Ele não anda sobre as duas pernas, né? Ele usa os braços para ajudar a se apoiar. Então, mesmo que aparentemente ele tá andando com as duas pernas, ele ainda usa os braços e ele se apoia nas quatro patas, no caso do macaco, né? Quando o ser humano ele deixa, né, de andar, ser humano não, quando o ancestral do ser humano ele deixa de andar com as quatro patas e ele passa a ser ereto, que é o Homo erectus, ou seja, ele passa a andar sobre duas patas, isso pode parecer uma coisa não grandiosa, mas significa para o ser humano uma
um grande aumento nas suas habilidades. Por quê? Esse ser humano andando com 4 patas, ele ser humano não. O ancestral do ser humano andando com 4 patas, ele tinha muitas das suas habilidades, elas não podiam ser desenvolvidas. Não tinha muitas possibilidades. Porque se está andando ali com 4 patas, você tem uma certa visão. A partir do momento que esse ancestral se tornou ereto, andando sobre 2 patas, ele vai ter um aumento muito grande do seu campo de visão, né? Então você tá 4 patas, você tem um campo de visão. A partir do momento que você anda sobre 2 patas, o seu campo de visão é muito maior. Você tem uma visão muito maior. Então o Homo erectus, o fato dele ser bípede, dá para ele um aumento muito grande do campo de visão. O bipedismo é uma das principais características, né, de evolução desse ancestral. Então, a setinha tá aqui no crânio, mas não, aqui. Então, o bipedismo vai ajudar muito esse ancestral do ser humano a ter um maior campo de visão, uma melhor observação, ele consegue se proteger mais dos predadores. Então, se ele é bípede, ele fica mais alto, ele tem uma visão melhor dos predadores, ele consegue ver as presas melhor também. Então, já vai fazendo com que ele tenha uma evolução em relação às outras espécies, né? O fato dele não precisar mais usar os braços para ajudar a caminhar, deixa ele com os braços livres. E aí, com os braços livres, né, ele se torna um caçador muito melhor. Porque com os braços livres, ele começa a desenvolver ferramentas de caça, ele tem maior facilidade para coleta de alimentos. Então pensa só, agora ele tem os braços livres. E os braços para desenvolver atividades que vai fazer com que ele se desenvolva melhor também. Uma outra coisa é o desenvolvimento do polegar opositor. Vocês estão vendo? Ó? O desenvolvimento do polegar opositor. O polegar opositor, ele pode, que é aqui ó, o nosso polegar, ele fica em oposição aos outros dedos, né? E aí pode não parecer uma coisa muito grandiosa também, mas ó, pensa só. Se eu não tenho polegar opositor, eu seguro o lápis assim, né? O polegar opositor permite eu manusear as coisas dessa forma, né? Permite o efeito de segurar as coisas como pinça, sabe? E isso também facilita bastante o manuseio de determinadas ferramentas. Facilita o manuseio de lanças para caçar. Então, o desenvolvimento do polegar opositor, ele consegue segurar melhor os alimentos. Ele consegue transportar. Imagina sem o polegar opositor. Eu vou transportar um alimento aqui, vou transportar uma coisa, uma caneta. Daí eu tenho que pegar outra caneta. Eu tenho que transportar as duas assim, ó, sem o polegar opositor. Aí se eu quero mais uma caneta, né? E aí eu já não consigo mais ter um apoio. O polegar opositor, ele funciona como um apoio. Olha a diferença. Então aqui, né, como se eu não tivesse o polegar opositor. Aqui o polegar opositor é meu apoio. E isso significa uma evolução também para o ser humano. Facilita o transporte de alimentos. Então são pequenas coisas que hoje a gente pensa e acha que são coisas corriqueiras, mas que para o ser humano significou, para o ser humano não, para o Homo erectus naquele momento, significou uma evolução muito grande, né? Bom, aí depois do Homo erectus, a gente vem para o ser humano moderno. Qual a diferença desse Homo erectus pro ser humano moderno? Então, o Homo erectus é nosso ancestral. Ele ainda tinha bastante pelo no corpo, tá vendo? Tinha uma aparência
bem primitiva, uma aparência bem que remete também aos ancestrais primatas, né, dos macacos. E o Homo sapiens, né, esse Homo erectus, eles chamam Homo erectus, que o erectus significa ereto, ou seja, o ancestral do ser humano que passou a andar sobre duas patas. E o Homo sapiens é sapiens porque sapiens vem de inteligência. Então, o Homo sapiens, ele é o Homo inteligente. Como assim o Homo inteligente, professora? O que mudou nesse Homo sapiens do Homo erectus para o Homo sapiens? Olha aí para vocês observarem, aqui na apostila de vocês, vamos começar a observar os detalhes, né? Olha o tamanho do maxilar do Homo erectus e o tamanho do maxilar do Homo sapiens. Uma das coisas que mudou, então, foi o maxilar. O Homo erectus tinha um maxilar muito grande. Por quê? Porque os dentes tinham que ser muito fortes. Porque eles comiam quase sempre carne crua. Eles não tinham faca, eles tinham que arrancar a carne com o próprio dente. Então, isso fazia com que ele tivesse a necessidade de ter dentes maiores e um maxilar maior. O Homo sapiens, que surge depois já, né, com o descobrimento do fogo, com umas novas ferramentas e tal, não tem necessidade de ter um maxilar tão avantajado, com tanta força e os dentes tão fortes. Com a diminuição do maxilar, sobra mais espaço na caixa craniana e o cérebro do Homo sapiens aumenta. Então, olha a diferença, na imagem de vocês está aí, né, na apostila de vocês. O tamanho do cérebro do homem ereto para o tamanho do cérebro do ser humano moderno. Então, a diminuição do maxilar dá mais espaço para a caixa craniana. E aí o cérebro dele vai crescer. Quando o cérebro cresce, esse Homo sapiens, ele fica dotado de maior sapiência, ou seja, maior inteligência. A diminuição da caixa craniana também vai permitir o desenvolvimento do aparelho fonador. O que é o aparelho fonador? O aparelho fonador é o aparelho que permite a gente falar. Porque o Homo erectus, ele é igual aos outros animais, que emite sons. Nós temos um aparelho fonador que permite que a gente desenvolva a linguagem, que é a fala. Bom, então a gente tem aí o desenvolvimento do Homo sapiens como a gente conhece hoje em dia, tá? Então, coisas que foram muito importantes. Bom, a gente tem então o desenvolvimento do Homo sapiens como a gente conhece hoje em dia. Coisas que foram importantes então para a gente retomar, né? O bipedismo do Homo erectus, que permitiu que ele andasse com duas pernas, deixou os braços livres, e o desenvolvimento do polegar opositor. E aqui a diminuição da caixa do maxilar deu espaço na caixa craniana para que esse Homo sapiens tivesse um desenvolvimento maior do cérebro, aumentando a inteligência, e também o desenvolvimento do aparelho fonador. Aí a gente tem o nosso Homo sapiens, certo? Então a gente tem aqui o nosso Homo sapiens. E aí esse Homo sapiens, eu vou pedir para vocês agora passarem para a próxima página. Esse Homo sapiens, ele não teve uma vida muito fácil não, lá no início. A vida do Homo sapiens, na verdade, não era nada fácil. Por quê? Esse Homo sapiens, que viveu há cerca de 12 mil anos, né? Que viveram de 6 a 12 mil anos, eles se organizavam de formas diferentes, cada grupo tinha ferramentas diferentes em determinados lugares.
Mas coisas que eram comuns entre todos eles. Eles não sabiam agricultura, eles ainda não tinham desenvolvido a agricultura. Então, como que eles conseguiam o alimento deles? Eles coletavam e caçavam. Então, o alimento era obtido através da coleta e da caça. A coleta de vegetais e frutas, então você estava lá, né, andando na floresta, Homo sapiens, com as suas 2 pernas, com suas mãos livres e seu polegar opositor, e você encontrava uma fruta, colhia a fruta, aquele dia você comeu uma fruta, né? Ou você saía para caçar, né? Geralmente eles viviam em grupos e era a função dos machos do grupo caçar e função das fêmeas do grupo coletar, que é o Homo sapiens, tá? E aí, se você estava num determinado lugar por um tempo e você coletava todos os recursos daquele lugar, caçava grande parte dos animais, acabavam os recursos do lugar. E aí o ser humano tinha que andar para procurar novos recursos. Esses primeiros grupos de seres humanos, né, de Homo sapiens, eles eram nômades. Aí na apostila de vocês está explicando o nomadismo. O que é um nomadismo? Eles não tinham moradia fixa. Eles andavam procurando o seu recurso. Não tinha como ter moradia fixa porque eles não sabiam plantar. Eles não criavam animais. Então eles encontravam os recursos. Eles achavam o recurso. E andar procurando esses recursos. Por isso que o título para sobreviver era preciso andar muito, né? Então esses seres humanos, eles precisavam buscar muito mesmo os recursos para que eles pudessem comer e para que também eles pudessem sobreviver. Não era uma coisa que eles achavam tão fácil, né? E aí, vivendo em grupos, eles acabaram desenvolvendo o que a gente chama de cultura, que é a prática de hábitos, que é o idioma, o estilo, hoje em dia também, né, culinária, religião, mas na época eram os hábitos, porque cada grupo de determinado lugar, de acordo com os recursos que tinham naquele lugar, eles iam desenvolver hábitos diferentes. Então, grupos de lugares mais frios, eles tinham o hábito de se cobrir, né, de buscar peles de animais para se cobrir, porque era mais frio, e também porque eles perderam grande parte dos pelos ao longo da evolução. Grupos de lugares mais quentes, eles não precisavam se preocupar muito com roupa, que hoje a gente chama de roupa, mas era uma coisa para cobrir, para garantir o calor. Grupos de lugares onde tinha muito rio, comiam mais peixes. Grupos de lugares onde tinham mais floresta, comiam mais animais terrestres. Porque cada tipo de grupo vai de acordo com o ambiente, né? Óbvio. E aí isso vai desenvolver a cultura, que é tudo aquilo que é produzido pela humanidade, né? A cultura é aquilo que o ser humano produz, os hábitos do ser humano. E as culturas, elas são diferentes e elas já começaram a se desenvolver diferentemente. Porque a cultura tem muito a ver com o ambiente que o ser humano vive. Então, principalmente aí no início da humanidade, a cultura ela se desenvolvia de acordo com os recursos que o ser humano tinha. Os hábitos dele vão se desenvolver de acordo com os recursos que ele tinha. E aí uma coisa que foi muito importante para o ser humano, aí eu vou pedir para vocês irem lá na página 182, uma coisa que pra gente hoje é básico, né? Oh, professora, você vai pôr fogo na aula? Não. Fogo. Muito fácil hoje, né? Eu preciso de fogo, tá aqui. Fogo na minha mão. Lá no fogão a gente não precisa nem utilizar mais o isqueiro, porque o fogo ele já vem, né? Do fogão elétrico lá, você aperta o negocinho, o fogo já tá lá. Mas e pra esse ser humano, pra esse pobre Homo sapiens aqui? Era tão fácil assim ter fogo? Não.
Não era nada fácil encontrar fogo. E eles foram descobrindo, né, que o fogo ajudava muito para certas coisas. O fogo ajudava a espantar predadores. O fogo esquentava. O fogo ajudava a cozinhar os alimentos e aí isso facilitava para comer o alimento, para digerir o alimento. Só que nessa época o fogo, vou apagar aqui, que eu tô com dó de apagar meu desenho. Ficou bonitinho, né? Bom, o fogo. Então o fogo, ele era uma coisa eventual. O que é uma coisa eventual? Quando que o ser humano tinha acesso
Bom, então as atividades são essas, tá? Vocês vão fazer as atividades, vão me mandar foto das atividades feitas e eu estarei online para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Espero que tenha ficado tudo bem explicado, tá bom, meus amores?